Boa noite a todos, então, oficialmente aí. Selma, você me escuta bem, Selma? Boa noite, professor. Boa noite, alunos. Estou ouvindo muito bem, professor. Que legal, que bom. Hoje, quarta-feira, dia 29 de abril, dia propício, né? Chegando aí o final do mês de abril, dia propício para a gente fazer esse bate-papo aqui, esse webinar sobre dinheiro e emoções, né? Tão esperado, que a gente aí divulgou bastante. Estamos com quantos alunos participando aí, Selma? Temos 51 alunos no momento, professor. 51 alunos. Então, o pessoal que está assistindo já pode começar a chamar os outros amigos, mandar aquele WhatsApp esperto, né? Mandar o link para a gente participar, porque esta live ela é aberta. Essa live não é exclusiva para os queridos alunos do Instituto Monitor, ela é aberta para qualquer pessoa que queira participar. Então, se você tem um amigo que acha que vale a pena passar esse link para que ele escute, para que ele participe, pode mandar o link que a gente estará aqui até as 8 horas batendo papo sobre dinheiro e emoções. Bom, para começar essa conversa, eu queria dizer a vocês todos que estão nos ouvindo o seguinte, né? Todas as decisões que nós tomamos na vida, elas são econômicas, não necessariamente financeiras. Algumas decisões são financeiras, mas todas elas são inevitavelmente econômicas. E por que isso? Bom, primeiro, antes de falar disso, eu nem me apresentei, né? Eu estou tão empolgado para essa live aqui que eu nem falei meu nome, né? Meu nome é Emerson, sou professor parceiro aqui do Instituto Monitor já há alguns anos. Temos vários cursos em conjunto aqui, inclusive no site do Monitor, que você pode procurar. E vamos falar aqui sobre emoções e dinheiro, né? E ao longo da apresentação, a gente vai falando um pouco mais em algumas histórias que eu posso contar aqui, falar um pouco mais de mim, mas, por enquanto, acho que é importante saber, meu nome é Emerson, tá bom? Bom, quem nunca, olha só, hein, quem nunca comeu alguma coisa vencida na geladeira? Um iogurte, custava lá R$1,20. Quem nunca curtiu lá um iogurtezinho, estava com aquela fome, chegou, abriu a geladeira, percebeu que o iogurte estava vencido. E aí você pensou e acabou tomando o iogurte assim mesmo. Quem nunca cometeu este ato, né? Quem nunca, olha só, saiu de uma loja porque não gostou do vendedor ou da vendedora, ficou bravo, aí foi para casa, depois voltou e ou foi em outra loja e comprou e pagou mais caro do que era o preço primeiro, mas você não deu o gostinho de dar a venda para aquele vendedor que você não gostou dele, né? Quem é que nunca fez uma coisa dessa, né? Quem nunca foi ao supermercado com fome, por exemplo, né? Quem nunca foi lá no supermercado e às vezes até esqueceu de comprar o que foi para o supermercado comprar e acabou comprando outras coisas, ou estava com fome e acabou comprando demais, né? Vocês sabem que, já começando a falar aqui sobre dinheiro e emoções, vocês sabem que a gente com fome, como diria aquela propaganda do chocolate, né? Você não é você quando você está com fome, ou seja, quando você está com fome, o nível de qualidade das suas decisões ele é muito pior do que quando você não está com fome. Então, a primeira emoção que a gente sente, que é fome, ela já impacta muito o modo como a gente vai lidar com o nosso dinheiro. Portanto, a primeira dica, nunca vá ao supermercado com fome, porque você vai comprar mais do que você gostaria de comprar. E outra, com fome, o sabor e o cheiro é diferente. Aquilo que eventualmente você nem gostaria de comprar, com fome você acaba comprando, certo? E outra, dificilmente você questiona preços com fome, hein? Imagina que você está há 3 dias sem comer nada, né? E aí chega num restaurante, e no restaurante só tem uma pizza, um pouco envelhecida até, e ela custa R$15 um pedaço, né? Só que você faz as contas o seguinte, bom, R$15 agora, mas se eu andar quantos quilômetros eu chegar na próxima, será que está aberta ou não vai estar aberta? Vou comprar agora mesmo, vou comer essa pizza de R$15, esse pedaço de pizza. Ou seja, com fome, o nível das nossas decisões, ele fica muito, 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 muito piorado. Não só com fome, né? Se eu tiver com sono também, se eu tiver irritado com alguma coisa que aconteceu, ou seja, dependendo do nível de emoção que eu esteja no dia, a minha decisão ela é muito pior do que ela seria
em outro momento. E, aliás, falando em pizza, falando em restaurante, imagina que você chega numa viagem a trabalho e você chega numa cidade, você não conhece nada, é a primeira vez que você vai a essa cidade, e você está com fome. E aí você encontra numa mesma rua 2 bares, restaurantes, né? Um deles está bastante cheio, mas não está lotado, mas está bem cheio, e o restaurante do lado está completamente vazio, né? E você chega, observa um restaurante, vizinhos porta a porta, né? Parede a parede, um cheio, mas tem espaço para você sentar, e o outro vazio. Em qual restaurante você entraria? Você entraria no restaurante já cheio, ou você entraria no restaurante que não tem ninguém? Qual restaurante você entraria? Lembrando que neste webinar você pode fazer perguntas, né? Selma, temos alguma pergunta? Alguém está participando aí já com alguma questão ou não? Por enquanto não, professor, só mensagem de boas-vindas mesmo. Tá bom. Então, beleza. Boas-vindas a todos aí. Mas a tendência é que as pessoas, ao chegarem numa cidade dessa, por exemplo, elas entrariam no restaurante que tem mais pessoas e não no que está vazio. E por que que a gente tenderia a fazer este movimento? Por que que a gente escolheria ir no restaurante que tem gente e não no que está vazio, né? E eu já respondo para você. Porque nós somos seres sociais. Nós gostamos de pertencer, nós gostamos de estar em grupo, né? Nós gostamos de viver em comunidade. E isso é muito fortalecido hoje em dia nas redes sociais, né? Existe até uma palavra, um acrônimo em inglês chamado FOMO, F-O-M-O. E o que significa FOMO em inglês é Fear of Missing Out. E o que é Fear of Missing Out? É o medo de não participar, né? O medo de ficar de fora. E pela nossa FOMO, se a gente estiver com fome, a gente vai acabar indo para o restaurante que já tem pessoas e não para o que está vazio. Por quê? Porque a gente meio que prefere errar em grupo do que acertar sozinho, né? A gente não quer ficar isolado num restaurante que não tenha ninguém, exceto, olha só, exceto se esse restaurante for chiquérrimo, exclusivo, mas aí você precisaria de muita grana para pagar essa refeição sozinho. No Professor, geral, na média, nós entraríamos no restaurante cheio. Diga, Selma. o Luiz coloca aqui no cheio, aparenta ter qualidade melhor. Exatamente. E o Luiz está nos dizendo exatamente o fear of missing out. Porque se tem gente, é prova que é bom, né? Então, se tem gente, alguém já experimentou. Ou seja, eu prefiro errar em grupo do que acertar sozinho. Por que que eu não vou experimentar o restaurante que não tem ninguém? Porque a prova social, ou seja, o fato de já ter alguém lá dentro, me dá a ideia de que aquilo é bom. É como a nossa live aqui hoje do Monitor, né? Quando você terminar essa live, você vai falar, pô, que live bacana, que coisa legal. E você vai contar para alguém. E esse alguém vai falar, pô, quero participar da próxima live do Monitor, porque é muito legal participar da live do Monitor. Ou seja, o boca a boca, esse senso de comunidade, né? Aliás, quem já participou das últimas 3 lives que nós fizemos aqui, né? Se tiver alguém que participou das 3 últimas lives, a pessoa vai dizer, pô, participei de todas. E aquele que não participou de todas, pô, queria ter participado das outras. Ou seja, nós somos assim, nós somos seres sociais, nós gostamos de pertencer. E como a gente gosta de pertencer, qual é a nossa tendência em relação ao dinheiro? É comprar aquilo que está todo mundo comprando. É usar aquilo que está todo mundo usando. Percebe como nossas emoções, o nosso senso de comunidade também influencia a nossa relação com o dinheiro? Ah, não, eu não sou assim. Muito bem. Imagina que você estivesse num aeroporto, né, numa cidade na China, por exemplo, né? E você não fala o idioma, é um aeroporto pequeno, regional ali da China. Você não fala o idioma, as placas estão todas escritas no idioma local. E você, ao sair do avião, né, tem um corredor, várias portas, saídas à esquerda, à direita, e você vê que todo mundo desce e vai reto na terceira porta à direita. Você, sozinho, você que não viu nada escrito, não reconhece o idioma, não sabe o que foi falado pelo comandante do avião,
Você seguiria todas as pessoas que estão indo naquela direção e entraria na terceira porta à direita, ou você tentaria descobrir o que tem indo reto ou indo à esquerda? Provavelmente você seguiria o bando, você seguiria a manada. Por quê? Porque, de novo, fear of missing out, né? O medo de estar sozinho. Eu prefiro errar com todo mundo, mesmo que todo mundo vá para a porta errada, do que acertar sozinho, né? Black Friday. O que é a Black Friday, se não um comportamento de manada, né? Algumas pessoas parece que fica até ofensivo você dizer assim, não, eu não comprei nada nessa última Black Friday. E as pessoas olham para você, nossa, mas que país você vive, né? Que planeta você está? Por que você não comprou nada na última Black Friday? Ou, por exemplo, você já deve ter ido a algum lugar, a algum restaurante, por exemplo, já que estamos falando de restaurante, né? Você já pode ter ido a algum restaurante, por quê? Porque as pessoas disseram que aquele restaurante era bom e porque você se sentiu incomodado, porque na sua roda de amigos, 4, 5 pessoas disseram que aquele restaurante é bom. Aí você ficou com a sensação de, opa, só eu não conheço esse restaurante, eu preciso ir lá, né? É mais ou menos como ir à Disney, né? As pessoas falam assim, não, todo mundo já foi à Disney, né? E aí você fala, bom, peraí, vamos contar quem foi de fato. Quando você começa a contar quem foi, você percebe que a estatística é muito pequena. Tem mais gente que não foi do que gente que foi. Mas na nossa cabeça, no nosso entorno, né, com o nosso viés de representatividade, a gente acha que muita gente foi. Mas estatisticamente, pouca gente foi, né? Nossa cabeça não funciona de forma estatística. A nossa cabeça funciona de forma dramática. Quer um outro exemplo? Por exemplo, quando você ouve dizer que alguém tomou um tiro na esquina da rua tal, né? Aí você fala assim, caramba, não passo mais naquela rua. Mas qual a probabilidade estatística de uma segunda pessoa tomar um tiro naquela esquina? Estatisticamente é muito baixo acontecer o mesmo tipo de crime no mesmo local. E você fala, não, eu não passo mais ali porque eu tô com medo, né? Mas aquele sorvetinho cheio de gordura trans, né? Aquela fritas maravilhosa cheia de óleo, né? Aquela comida pesada, você não abre mão. Mas estatisticamente morre mais gente por alimentação ruim do que por assassinato de um tiro numa esquina. Mas a nossa cabeça, ela não pensa de forma estatística, ela pensa de forma dramática. Portanto, as nossas decisões, elas são baseadas nas nossas emoções e não na nossa racionalidade. Como eu disse no começo, todas as nossas decisões são econômicas, nem todas são financeiras, né? E por que eu digo isso? Porque econômica, a palavra economia, ela surge nos gregos com oikonomos, né? E o que é o oikonomos? É das contas da casa. É como é que eu lido com os recursos escassos que nós temos para cuidar da nossa casa. Isso é a origem da economia. Portanto, o que é a economia? É a ciência que visa compreender como é que o indivíduo, que ele não vai chamar de indivíduo, porque não é legal chamar de indivíduo, então ele chama de agente econômico, né? Porque aí fica bonito. Dentro da economia, o agente econômico é você, sou eu, são as pessoas. Então, o agente econômico procura o maior grau de utilidade para tomar suas decisões. Isso é economia. E o que é o maior grau de utilidade? É onde eu tenho maior benefício, certo? Aonde eu tenho maior benefício é onde eu vou tender a escolher. E aí eu já respondo a você a pergunta que nós fizemos para este webinar. Por que é mais fácil gastar dinheiro do que guardar dinheiro? Porque nós tomamos decisões com base naquilo que a gente enxerga de maior benefício. Só que a gente enxerga de benefício hoje. Por que a gente enxerga de benefício hoje? Porque nós queremos satisfação, nós queremos prazer, nós queremos ser felizes. E nós queremos ser felizes agora. E gastar dinheiro é mais gostoso do que poupar dinheiro, porque gastar te dá o prazer da recompensa do produto que você acabou de comprar. E a poupança não te dá esse prazer. A poupança te dará esse prazer no futuro, quando você guardou. Mas a gente quer prazer agora, a gente não quer prazer lá na frente. Porque lá na frente eu nem sei se eu estarei vivo, então eu quero tomar decisões agora e ser feliz agora. E é por isso que nós tomamos decisões, e é por isso que nós temos uma dificuldade em guardar dinheiro, porque guardar dinheiro é contra-intuitivo para o ser humano. Nós queremos o prazer imediato, nós buscamos felicidade. Selma, tem alguém aí fazendo perguntas?
Temos, professor, várias contribuições aqui no chat. Diga lá. Vamos lá. O Sérgio, ele coloca assim: existe a possibilidade do serviço no restaurante ser melhor, cheio, e ficamos sabendo pelo boca a boca. Também tem uma outra pessoa que não se identificou. Isso acontece nos restaurantes de estrada, só para pararmos nos que tem caminhoneiros. A Patrícia coloca: boa noite. Já anotei que quando estou triste, acho que sempre tenho que comprar alguma coisa. Então, quando eu compro, continuo me sentindo igual. Qual a dica para administrar isso de uma forma melhor? Pois é, muito bom. Quem falou essa? Professor, foi Patrícia. Eu tenho Patrícia. outras aqui, mas se eu quiser responder essas, depois eu passo as restantes. Legal. Então, Patrícia, o que acontece? É legal que você tenha feito este exame de perceber que, ao estar triste, você procura o quê? Compensar essa tristeza com um outro prazer, que é o prazer que as compras nos dão, né? O grande problema, Patrícia, é que nós temos um conceito chamado adaptação hedonista. E o que é a adaptação hedonista? É que toda vez que eu satisfaço um prazer, eu começo a querer buscar um outro prazer para satisfazer. Ou seja, é como procurar a onda perfeita, né? Ou a grande onda para se surfar. Você está sempre em busca dessa grande onda, desta onda perfeita. Eu chamo nos meus livros de conceito do inédito viável, né? Todo mundo tem um inédito, ou seja, aquilo que ainda não aconteceu e que não é, mas que quer fazer viável, ou seja, toda vez que você alcança um inédito, que você faz ele ser viável, outro inédito aparece na sua cabeça. Por quê? Por conta do conceito de adaptação hedonista. E aí, Patrícia, eu digo para você, se você sabe que estando triste você compra, mas a compra não satisfaz a tristeza, procura outra forma de compensar essa tristeza. Por exemplo, a prática de esportes, por exemplo, a leitura de um livro, por exemplo, algum outro mecanismo que possa suprir, né, essa tristeza de alguma forma e que não prejudique o seu bolso. Porque é muito perigoso essa situação. As emoções tomam conta e a gente acaba tomando decisões ruins para o nosso próprio bolso. Percebe como compreender emoções é muito importante para a gente começar a falar de dinheiro? E um outro elemento que eu queria trazer também, em relação a por que é difícil, né, a gente resistir às tentações, é porque no conceito de evolução humana, nós passamos a maior parte do tempo tentando fugir dos nossos predadores, né? Enquanto a gente era um homem das cavernas, a gente tentava fugir, né, de quem iria nos atacar. Então, o mecanismo da emoção, ele é muito mais forte e desenvolvido no ser humano do que o mecanismo da razão, né? A emoção toma conta. Você quer ver uma coisa que é muito doida isso, mas é verdade, né? Por exemplo, se você imagina que você compra um móvel desses que você monta em casa. Você vai na loja, compra um móvel e tal. E aí você passa o dia inteiro montando aquilo. Porque, claro, você não tem habilidade, você muitas vezes não tem a ferramenta, e você passa o dia inteiro montando aquilo. E dá certo. Você monta o móvel, ele fica bonitinho na sua casa. Aí, passado um tempo, você decide se mudar de casa. E você percebe que na casa nova, aquele móvel não cabe mais. Não dá uma certa dor no coração ter que se desfazer daquele móvel, que você vai se lembrar a vida inteira que você passou um dia inteiro montando aquele móvel? Por quê? Porque nós temos afeto. A gente cria um afeto em relação àquilo que a gente mesmo produziu. Só que aquilo é só um móvel, né? E este afeto é tão forte que a gente dá nome a ele, né? É o efeito dotação. O que é o efeito dotação? Tudo que é meu tem valor. E olha só, Patrícia, que doido isso, né? A gente gosta tanto do que é nosso, ou do que a gente supõe que é nosso, que um ex-namorado, ou uma ex-namorada, um ex-marido, uma ex-esposa, um ex-chefe, né, um ex-amigo, ele pode ser muito ruim, ter feito mal pra caramba pra gente, nos machucado fortemente. Mas a gente sempre vai chamar essa pessoa de meu ex, de minha ex. Por quê? Porque a gente toma posse, inclusive por aquilo que a gente não gosta. Percebe como é doido isso, né? Lidar com as emoções, né? A gente cria, né, o famoso afeto por várias coisas e isso passa a ser nosso. E por ser nosso, inclusive o que a gente não gosta é nosso. Não, o meu ex é muito pior que o seu ex. Você não tem noção que ele aprontou comigo. Percebe? A gente querendo, né, se desgrudar de uma coisa que é ruim, mas gerou afeto na gente. Olha como é importante a gente compreender emoções em relação também
o dinheiro. Selma, tem mais aí, não? Temos, professor, mais algumas contribuições. Uhum. O José Mauro diz que entraria no restaurante vazio para experimentar a comida e o atendimento. Correto. Uma outra pessoa coloca, ou seja, nunca faça nada com fome, com sono ou irritado. Iria no Exato. cheio, porque o serviço deve ser bom. Exatamente. O Luiz não foi na China, mas já errei em manada. Deixa eu ver o que mais. O Michel coloca: você acha que o efeito coronavírus vai mudar a maneira das pessoas lidarem com as emoções e dinheiro? Não, não acho, porque esta não é a primeira pandemia que a humanidade enfrenta, e tudo que eu estou falando aqui, olha, que pergunta excelente, hein? Sabe por quê? Porque este conceito de que a gente busca prazer e fugir da dor, esse é um conceito desenvolvido por um cara chamado Jeremy Bentham, no século XVIII, tá? E é esse conceito que funda, né, a economia. Mas este conceito que o Jeremy Bentham traz, ele chama de grande princípio da felicidade, num livro em 1749, ele rouba dos gregos, dos filósofos gregos. Epicuro já falava isso há 2.500 anos atrás. Ou seja, o fato do ser humano ser movido à emoção não é uma coisa nova, né? O Platão, por exemplo, ele tem uma metáfora maravilhosa, que ele fala o seguinte: a razão é um cocheiro. Você sabe já assistiu aqueles filmes de guerra antiga, né, da Grécia, que tem ali aquele cara que fica tipo uma urninha, assim, e ele fica ali, né, dirigindo o cavalo, ele tá ali, chama biga aquilo, né, ele fica ali dentro da biga e tal, e ele tá ali levando, geralmente são 2 cavalos, né, que puxam, uma charretezinha, né, uma espécie de charrete. E o Platão tem uma metáfora maravilhosa, que ele fala o seguinte: a razão é este homem pilotando ali a charrete. Só que o que acontece? Ela tá pilotando 2 cavalos, Timos e Eros. Quem é Eros é o desejo, e quem é Timos é a vontade. Então, a razão é um cocheiro pilotando 2 cavalos cheios de vontade e desejo. No fundo, quem controla quem? É a razão ou são os cavalos? Né? Ou seja, esse conceito de que nós estamos geridos, né, e tomamos decisões pelas nossas emoções, ele não é novo. Ele tem no mínimo 2.500 anos. E a gente ainda não conseguiu ser diferente disso. Portanto, não acredito que é um coronavírus que vai alterar isso. Tem mais alguma pergunta, Selma? Temos, professor. A Patrícia me considera uma compradora compulsiva. Realmente não sei administrar meu dinheiro. Uso minhas emoções como motivo. Exato. E este uma coisa que se explica. Por quê? O fato dela ser compradora compulsiva significa que é bom do ponto de vista de emoção. Porque se fosse ruim, ela não gastava, ela não comprava, né? Por que as pessoas criam vícios? Porque o vício, não estou dizendo no sentido biológico, porque ele destrói a pessoa, mas no sentido do prazer, ele é bom, né? As drogas dão barato. E por dar barato, a pessoa fica feliz. É claro que isso tem consequências depois, assim como as compras compulsivas também têm consequências na nossa vida futura. Mas por que as pessoas se viciam? Porque é gostoso. Porque se fosse ruim, querido, ninguém se viciava, né? Ou seja, nós buscamos prazer. E o fato de buscarmos prazer é porque a gente está querendo felicidade. Só que a gente tem que pensar o seguinte: a gente é o único bicho na face da Terra que sabe que existe futuro. E este é um problema, porque o desencontro entre o prazer do agora e a não construção de uma vida financeira futura pode ser um problema na minha vida. Então, o fato da gente pensar sobre o futuro nos angustia. Alguém falou do coronavírus aí, né? Então, por exemplo, se eu não acreditar que a crise do corona vai passar, o meu presente fica prejudicado. Eu falo, caramba, não quero mais viver, porque não faz sentido. Então, eu acredito que o futuro é melhor. Toda vez que eu construo uma narrativa de que o futuro é melhor, eu invisto no presente, né? Por que a gente que lida com a economia reclama muito da política, que gera muita instabilidade? Porque a instabilidade política mostra para o investidor o seguinte: opa, o negócio lá está bagunçado. Se o negócio está bagunçado, por que eu vou investir dinheiro naquele país se está bagunçado? Então, a instabilidade política desequilibra a visão de futuro de um investidor.
Então, como ele não vê estabilidade, ele fala, opa, não quero correr esse risco. Perceba, nós somos o único ser na Terra que sabe que existe futuro. A vaca, o gato, o cachorro, ninguém sabe que tem futuro. Ele só vive o presente. O fato da gente saber disso é o que nos implica em pensar que eu não posso ter só o prazer agora. Porque só o prazer agora, por exemplo, no caso das drogas, ele prejudica o meu futuro, né? Então, é uma briga de Davi contra Golias, né? Ali, você querendo dominar as suas emoções e as suas emoções querendo te dominar. Você liga a televisão ou qualquer rede social, tá cheio de anúncio, compra, e ele tá te perseguindo ali, né? Compra, ninguém tá dizendo, você, olha, poupe para o seu futuro. Não, é o contrário. Por quê? Porque é muito mais prazeroso gastar dinheiro, é muito mais fácil você fazer. É muito mais fácil você não ler um livro do que você ler um livro. Mas o prazer de absorver o conhecimento ele é muito grande, mas você precisa passar pela etapa da leitura. É muito mais gostoso ficar em casa no sofá do que na academia. É muito mais fácil, né? Não tenha dúvida. É muito mais fácil você ignorar as pessoas, bloqueá-las, do que manter um relacionamento. Desgasta você, né? Depende de energia. E o nosso corpo tende a poupar energia. Por que a gente quer poupar energia? Porque a gente, quando era homem das cavernas, a gente precisava de energia para fugir quando viesse o predador. Então, o nosso cérebro, ele quer o tempo todo economizar energia, porque ele não sabe quando que virá alguém para nos atacar. E quando chegar esse alguém para nos atacar, ele precisa fugir. E aí precisa ter energia. Então, é muito mais fácil não fazer todas essas coisas do que fazer. Só que fazer é importante. Por quê? Porque nós sabemos que existe futuro. Então, nós somos o único ser que sabe que existe futuro, por isso a gente tem certas angústias. Tem mais alguma pergunta, Selma? Temos sim, professor. O Hernani coloca que a questão também passa pelo fato de sermos imediatistas e não pensarmos no amanhã. Correto, exatamente. É o princípio geral da felicidade, né? Do Jeremy Bentham. Nós queremos prazer agora. A gente não quer prazer para depois. É igual a criança, né? Que vê um brinquedo e a mãe fala, na volta a gente compra. Ela quer agora, ela não quer na volta. Ela quer agora, ela quer satisfação imediata. Mas a mãe sabe que ela não pode investir aquilo, então ela usa esse famoso truque de na volta a gente compra, né? Mas isso gera o que na criança? Uma insatisfação. E nós somos crianças grandes, né? Você acha assim, a gente cresce, amadurece um pouquinho, porque as nossas emoções são muito ainda primitivas, né? Quer ver uma coisa que acontece muito? A sua tia do Zap Zap, o seu tio do Zap Zap, coloca um comentário lá que você vê que aquilo não faz o menor sentido, né? Aí você vai falar, não é bem assim, é diferente. O que é a tendência da pessoa ficar? Triste, frustrada, né? Revoltada. Por quê? Porque ela teve um desencontro entre o prazer que ela gostaria de ao compartilhar aquilo e a resposta que ela recebeu, que, pô, isso aí não é verdade. Então, gera um desencontro. E a reação emocional que ela tem é exatamente a mesma que uma criança tem quando você tira a chupeta dela, né? Ela fica revoltada, ela fica brava. A gente, do ponto de vista de maturidade emocional, a gente evolui muito pouco se a gente não prestar atenção e criar um mecanismo interno de evoluir essas emoções, né? Vocês lembram, acho que há uns 2 anos atrás, mais ou menos, quando estava aquela briga do presidente Trump com o Kim Jong-un da Coreia do Norte, né? Eles estavam brigando, dizendo sobre botão nuclear, não sei o que, etc. E o Kim Jong-un postou no Twitter que ele tinha um botão de uma bomba nuclear. E aí o Trump respondeu imediatamente, eu tenho um botão, é maior que o seu e funciona. Ora, o que é isso senão uma atitude infantil, né, de comparar um botão com o outro? Eu tenho até o Twitter, eu guardei esse Twitter porque eu uso muito nos meus cursos. O que é isso? É uma regressão. A pessoa tomou um desencontro com o que ela queria e ela voltou a uma reação infantil, né? Essa é uma reação infantil. O meu papai é mais bonito que o seu. O meu papai ganha mais dinheiro que o seu. O carro do meu papai é melhor que o seu. Isso é uma atitude infantil. E nós estamos falando do cara que é o cara mais poderoso no planeta, presidente dos Estados Unidos. Ou seja, do ponto de vista de maturidade emocional, a gente não evolui tanto quanto a gente acha que evolui, exceto se a gente começar a prestar atenção nisso, né? Senão, a gente sempre vai querer ficar buscando um brinquedo para nos distrair. Uma Black Friday, né? Uma promoção, qualquer coisa para nos dar prazer imediato, né? Nos tirar, muitas vezes, de uma tensão que a própria vida nos dá naturalmente. Tem mais alguma pergunta, Selma?
Tem sim, professor. A Cláudia coloca assim: o dinheiro me deixa feliz e empolgada. Quando falta, fico irritada. Qual a melhor maneira de lidar com a situação? Nesse caso, o caminho mais fácil seria ter sempre dinheiro, né? Porque aí ficava tudo resolvido, né? Mas por que que a gente não tem sempre dinheiro? Porque o dinheiro é um bem escasso. Dinheiro não dá em árvore, né? Dinheiro é um bem escasso. E por ser escasso, lembra que o conceito básico de economia é lidar com a escassez, né? As contas do lar. Nunca na vida nós teremos tudo que a gente gostaria de ter. E escassez não vale só para dinheiro, escassez vale para o tempo. Escassez vale para a atenção, por exemplo. Né? Quanto tempo a gente conseguiria ficar aqui nessa live conversando? Algumas pessoas aguentam 10 minutos. Outras aguentarão 1 hora, que é o que nós vamos ficar aqui. Outros aguentarão 1 hora e meia. Outros vão aguentar 2. Mas nem todo mundo consegue botar atenção o tempo todo em alguma coisa, porque isso nos cansa. Porque a nossa própria atenção, ela é um recurso limitado. Assim como o dinheiro é um recurso limitado, assim como o tempo é um recurso limitado. E isso implica a gente ter que escolher. Né? E quando eu falo em escolher, eu gosto sempre de citar Cecília Meirelles, né? Ou isto ou aquilo. Imagina que você, é um poema isso aqui de 1960, né? Ou isto ou aquilo. Imagina que você está no supermercado, né? E você tem um carrinho vazio. E eu digo para você, olha, tudo que couber no seu carrinho você pode levar é seu, leve para casa. O supermercado ele tem mais ou menos 80 mil itens na sua gôndola. O que você colocaria neste carrinho? Né? Veja, se você colocar uma bicicleta, talvez não vai caber uma caixa de cerveja. Se você colocar uma caixa de cerveja, talvez vai caber várias outras coisas. Você vai ter que fazer o quê? Encaixar o que você quer dentro das 80 mil itens que tem no supermercado, dentro do que cabe do carrinho. Assim é a vida. Né? A vida nos faz fazer escolha todos os dias. Porque todos os dias, ao escolher alguma coisa, nós abrimos mão de outra. Escolher estar nessa live do Monitor aqui hoje, dia 29 de abril, das 19 às 20 horas, nos tirou de outras coisas, né? Ou isto ou aquilo. A gente não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E isto é um problema, porque toda vez que eu escolho alguma coisa, eu abro mão da outra. E abrir mão nos dói, nos causa dor. Porque a gente chama, inclusive, aquele namorado miserável de meu ex, né? É meu, ele é meu. Então, abrir mão para o ser humano é angustiante, mas assim é a vida. Então, aonde está o amadurecimento emocional? Aprender que não podemos ter tudo o que queremos. Isso é amadurecimento emocional, né? O Freud, né, o Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ele tem uma frase maravilhosa, que ele diz o seguinte: amadurecer é perceber que não podemos ter tudo o que queremos. Essa é uma frase de Freud. Por quê? Porque eu sempre vou ter que abrir mão de alguma coisa, né? Ou é do tempo, ou é do dinheiro, ou é da atenção, sempre vai ter que abrir mão de alguma coisa. E isso se chama, em economia, custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? Bom, para estar aqui, eu abri mão de outras coisas. Mas será que eu abrir mão de outras coisas não vai me causar arrependimento? Vai. Mas, do mesmo jeito, se eu tivesse escolhido outra coisa, causaria arrependimento de não estar aqui. Ou seja, eu preciso aprender a lidar com as frustrações da vida, que é não ter tudo o que queremos, né? Mas eu sempre prego a ideia do inédito viável. O que é o inédito viável? Nós temos que buscar inédito na vida, aquilo que a gente ainda não tem, mas quer. E como é que a gente faz ser viável? Sem a infantilização de achar, como muita gente diz, né? E eu sou um cara que prego muito contra isso, essa história do você é do tamanho dos seus sonhos. Não, meu querido. Porque os seus sonhos têm que caber no planeta Terra, né? E o planeta Terra tem várias pessoas como você que também tem outros sonhos. Então, né, a gente precisa aprender a como é que a gente realiza os nossos inéditos, né? Como é que a gente faz eles serem viáveis? Como é que a gente consegue ser feliz com as nossas escolhas, sabendo que todo mundo também tem que ser feliz e todo mundo também tem que escolher, tá? Ou seja, a vida é mais complexa do que a gente gostaria que ela fosse. E como a gente não quer encarar essa complexidade da vida, a gente quer fórmulas fáceis. A gente quer fórmulas da riqueza. A gente quer alguém que diga assim, ó, 5 dicas para o sucesso. Aí você segue as 5 dias e vai ser um sucesso. Isso é mentira. Isso não existe, né? Você pode seguir as 5 formas que você vai perceber que não vai chegar lá. Por quê? Porque não depende nunca só de você. O contexto também em volta é muito importante, né? Nós lidamos com recursos escassos.
Então, a vida é mais complexa do que a gente gostaria que ela fosse. Nós precisamos amadurecer do ponto de vista de emoção. E ao compreender isso, fica mais fácil a gente criar planos para a nossa vida financeira, né? Porque a gente passa a não acreditar em charlatões, por exemplo, né? Fórmulas mágicas, e a gente começa a colocar o nosso dinheiro onde de fato existe alguma possibilidade da gente ganhar alguma coisa de forma normal, né? E não de forma tão acelerada, que é o que faz, inclusive, os charlatões ficarem cada vez mais ricos, né? Alguma pergunta, Selma? Sim, professor. A Mônica coloca assim: talvez a situação atual, o medo da perda, torne o homem ainda mais possessivo e centralizador. Ah, o Edivalmir coloca: professor Emerson, tenho debatido com os alunos e alguns colegas que na grade curricular dos cursos do ensino básico deveria ter a matéria de educação financeira. Qual a sua visão? Eu entendo o seguinte, Selma, inclusive, tudo que nós estamos falando aqui, ele vai estar no meu próximo livro, né, que é um livro sobre finanças comportamentais. O que é finanças comportamentais? É a psicologia dentro da economia. Eu sou um fã de educação financeira, o meu terceiro livro chama-se Dinheiro Caro, Filosofia Barata, né, o inédito viável, Dinheiro Caro, Filosofia Barata. Por que eu falo dinheiro caro, filosofia barata? Porque dinheiro é difícil ganhar, hein? É bem difícil. Agora, filosofia barata não falta por aí de gente dando dicas de como ganhar, né? Mas eu acho o seguinte, a educação financeira, apesar de ser extremamente importante, eu diria essencial, nem sempre ela resolve a vida emocional das pessoas, né? Por quê? Se você fizer uma pesquisa, por exemplo, e perguntar se a pessoa sabe que é melhor ela pagar dívidas com juros mais caros do que juros mais baratos, ela vai dizer, sim, é verdade, eu sei que é melhor pagar os juros mais caros primeiro do que os juros mais baratos. Se você falar para a pessoa, você sabe que é importante você guardar uma parcela do seu salário todo mês? A pessoa vai dizer, sim, eu sei que isso é muito importante. Aí você, é importante você ter um plano de aposentadoria? Eu sei que é muito importante, eu sei inclusive que tem VGBL e PGBL. Só que quando você pergunta, você toma essa atitude? A pessoa não toma muitas vezes, né? Ou seja, tem mais gente com educação financeira do que gente com ação financeira verdadeira, né? Eu tenho uma pesquisa aqui comigo, Selma, que fala o seguinte, os planejadores financeiros pessoais americanos, metade deles não tem plano de aposentadoria. Ou seja, pessoas que são experts em recomendar planos de aposentadoria para os clientes não têm o seu próprio plano. Veja só, você pode falar que essa pessoa não entende de educação financeira? Você não pode falar isso, porque essa pessoa entende muito, mas ela não toma a atitude, e é a atitude que faz a diferença, né? Então, a educação financeira, eu concordo com o Edvalmir, é extremamente importante, é essencial. As pessoas precisam saber o que é juros, né? Que o dinheiro tem valor no tempo diferente, né? As pessoas precisam aprender tudo isso, inflação, qual é o dano que a inflação causa no seu salário. As pessoas precisam aprender isso. Mas o fato delas aprenderem não significa que elas farão. Ou seja, o problema é mais complexo do que só a falta de educação. Todo mundo sabe, Selma, que comer bem é bom, né? Que faz bem para a saúde. Ó, mas e quem come a comida boa, certinha, né? Todo mundo sabe que fazer atividade física é excelente para o corpo, mas quem é de fato que faz? Não é um problema de falta de informações, é um problema emocional de como é que a gente consegue transformar o que a gente quer fazer em atitude. Esse é o grande desafio. E por isso é bom a gente compreender as nossas próprias emoções. Mais perguntas, Selma? Sim, professor. Em relação ao... Desculpe. Como se controlar para não gastar? Alguma dica para parar no meio do caminho, para não parar no meio do caminho? Às vezes, quando você perceber, você já comprou. Exato, ótima pergunta. Eu vou dizer o seguinte, Selma, tem dicas das mais variadas. Uma delas, por exemplo, pode ser você pegar o seu cartão de crédito, botar num copo com água e deixar no freezer, né? Quando você querer comprar, você vai lembrar que ele virou pedra de gelo. Aí você vai ter que esperar o gelo derreter. Isso já pode dar uma freada no seu ânimo de querer comprar, né? Mas eu vou contar, Selma, eu estou dizendo que essas coisas não são novas, né? São coisas que têm mais de 2000 anos. O livro, né, o Odisseia de Ulisses, que é um clássico, né, que todos os filósofos se referem a ele, é um livro dos mais clássicos da humanidade, que conta a Odisseia, né, fala que Ulisses, ele lutou na guerra de Troia,
E quando ele estava voltando para casa, ele ia passar por uma ilha, se não me engano, Ilha de Capri, se não me falha a memória agora, e a Ilha de Capri é rodeada de sereias, né? E o canto das sereias seduz os homens ficam seduzidos, pulam no mar e morrem, né? E o Ulisses, que era um guerreiro, hein, lutou em Troia, ele sabia que ele não poderia vencer as sereias. O que ele fez, então? Ele passou cera, ele passou cera no ouvido dos marinheiros, colocou cera em todos os ouvidos, e antes de passar cera, ele pediu que os marinheiros amarrassem ele mesmo no tronco, no mastro do navio, né? Então, o Ulisses ficou amarrado no navio e os marinheiros com cera no ouvido. De modo que quando eles passaram pela ilha de Capri, que estava cheia de sereias, e as sereias começaram a cantar, os marinheiros não ouviam a sereia, e os marinheiros não ouviam Ulisses pedindo para ser solto das cordas, porque ele queria ir ao encontro das sereias. Então, o que o Ulisses fez? Ele criou um mecanismo para proteger ele dele mesmo, porque ele sabia que ele não poderia vencer as sereias. E assim, quando você não consegue resistir ao brigadeiro, é melhor você não botar um brigadeiro na sua geladeira, porque senão você não vai resistir. Você vai comprar, você comer o brigadeiro, né? Se você não resiste às compras, então você quebra seu cartão de crédito, ou você bota num gelo, né, no freezer, ou você bota um aviso, né, cola um aviso no seu cartão, eu não posso gastar dinheiro. E tenta, de alguma forma, criar um freio contra você mesmo. Proteja você de você mesmo. Olha que doideira, né? E isso é muito importante, por quê? Por que a gente, né, muitas vezes você, eu não resisti àquele brigadeiro. Mas o camarada pesa 130 quilos, ele não resistiu um brigadeiro que pesa 3 gramas. Olha o tamanho do inimigo, né? O cara tem ele não resistiu um brigadeiro, como assim? Né? Ou seja, a emoção é muito mais forte. E é verdade, a emoção pesa, né? Se a gente não tiver um mínimo de compreensão sobre a nossa emoção, nós vamos perder guerra para o brigadeiro. E o brigadeiro é 3 gramas de inimigo, né? Então, quando eu não consigo me proteger de mim mesmo, eu tenho um problema. Então, eu preciso criar mecanismos para me proteger de mim mesmo, para eu não fazer besteira, né? Ou seja, é mais ou menos como criança, só que grande, certo? Não corre aí, menino, bota um casaquinho, né? Não faz arte que você vai se machucar. E nós somos pessoas com 40, 50, 60 anos, com esse comportamento. Então, se você não consegue se controlar, ou você cria um mecanismo de trava, né? Ou você contrata alguém, por exemplo, né? Para segurar a onda. Porque, de fato, quando a onda vem, quando a sereia canta, é muito difícil você resistir. Mais pergunta, Séria? Qual a dica para ser um bom economista? Um bom economista, primeiro, ele precisa estudar bastante, né? É muito, porque eu sempre digo o seguinte, Selma, o campo que eu trabalho, que é finanças comportamentais, ele é a fusão da psicologia com a economia. E ninguém compreende 100% psicologia. Não tem ninguém, né? Não tem ninguém que compreenda 100% a cabeça humana. E não existe esse ser, né? Assim como não tem ninguém que conheça 100% da economia. Não tem, né? Nessa crise agora da pandemia, por exemplo, os países ditos liberais, o que eles fizeram? Eles pegaram o dinheiro do governo e injetaram na economia. Ora, isso não é ser liberal, né? Porque no liberalismo, o mercado privado vai resolver o problema. Não é o governo, mas tiveram que fazer isso, porque senão as pessoas iam morrer de fome. Ou seja, ninguém consegue compreender também 100% de economia. A gente tem algumas ideias, e algumas linhas, alguns conceitos. Então, para ser um bom economista, você precisa, primeiro, estudar muito economia, e segundo, eu diria, não só para o economista, eu diria para todos os profissionais, hoje você precisa ter uma flexibilidade de pensamento, né? Porque nós estamos num momento em que grandes mitos, grandes verdades estão sendo destruídas, né? Estão vindo por água abaixo. E a gente não pode ficar preso a um pensamento do passado. Eu digo o seguinte, quem tem cavalo, quem anda de cavalo, né, conhece uma coisa chamada antolho, né? O que é o antolho? O antolho é aquela máscara que o pessoal põe no cavalo para o cavalo ficar assim, né? Então, quando você põe um antolho, o cavalo só olha para frente. E tem muita gente na vida que usa antolho o dia inteiro, né? A pessoa não consegue olhar para os lados. E nós estamos numa era que, veja só, nós estamos discutindo economia com psicologia, coisa que há 20 anos atrás era impossível, porque os economistas achavam que o agente racional, o agente econômico, o ser humano, era um ser racional. Olha que tremenda bobagem,
né? É um ser racional que perde uma guerra por brigadeiro de 2 gramas? Como assim, gente? Né? É um ser racional que não consegue se controlar e se endivida. Olha como isso, aonde está a racionalidade do agente econômico. Mas isso só está sendo possível, por quê? Porque grandes psicólogos começaram a dar insights para os economistas, e os economistas começaram a aceitar esses insights. Então, hoje nós temos finanças comportamentais, que é o quê? A psicologia com a economia. Ou seja, nós quebramos fronteiras, né? Por quê? Porque o mundo ele é muito mais complexo que a gente gostaria que ele fosse. E, portanto, ficar presos a ideologias de 200 anos atrás, né? Isso não leva ninguém a lugar algum. Então, nós precisamos ter uma flexibilidade de pensamento para tirar os nossos antolhos, né? E olhar, além de para frente, também para os lados. Porque tem muita coisa boa quando a gente olha para os lados. Mais perguntas, Sarah? Sim, professor. Referente à sua opinião, é o Hernani que coloca, esses coaches que vendem aqueles cursos de quebrar paradigmas e enriquecer, não é o certo? Olha, quem sou eu para dizer o que é certo e o que é errado, né? Então, eu não tenho essa pretensão de ter a verdade absoluta jamais. E isso, inclusive, me custa muito, tá? Porque as pessoas gostariam que eu desse 5 dicas para ficar rico. Aliás, eu vou dar a fórmula para ficar rico aqui no final da nossa live, tá? Mas as pessoas me cobram 5 dicas. Eu não tenho 5 dicas, porque 5 dicas não esgotam tudo que você precisa fazer, né? Então, eu não pratico esta linha de pensamento porque eu não acredito nela. Eu não acredito, né? Não existe 5 dicas matadoras para ser feliz. Esquece. Não existe. Assim como não existe 5 dicas para ficar rico. Não existe. Esquece isso. É melhor você experimentar amadurecer-se emocionalmente, abrir o seu pensamento, né, para começar a compreender a complexidade do mundo, tirar os seus antolhos e para de ficar pedindo brinquedinho pro papai, porque pedir 5 dicas é pedir brinquedinho pro papai para ficar feliz meia hora. Passou meia hora, adaptação hedonista, você vai querer outro brinquedinho, porque você percebeu que aquele brinquedinho de 5 dicas não funcionou para você. Então, a vida é muito mais complexa. Eu, particularmente, acho que a galera que vai nessa linha, para mim, são charlatões, né? E o charlatão sempre tem uma fórmula mágica, ele sempre tem um apelo emocional, porque olha aí, ele sabe que nós somos frágeis emocionalmente. Então, ele sempre tem um apelo emocional para cativar a gente. E são pessoas carismáticas, geralmente, né? Então, elas são muito sedutoras, são as verdadeiras sereias da vida moderna. Eu não acredito nisso, eu não pratico isso, o meu papo é mais pragmático, é mais ciência, é psicologia, é economia, embora, claro, que eu saiba que para você vender, você precisa ter entusiasmo, né? Ninguém vai comprar nada se não tiver entusiasmo daquilo que você vende, né? Porque entusiasmo é cativante. Agora, venda aquilo que você acredita. É isso que eu acredito. Eu só vendo aquilo que eu acredito. Eu não vendo aquilo que eu não acredito. Mais perguntas, Selma? Tenho mais uma aqui, de uma pessoa que não se identificou. Vale a pena investir em pós-graduação formal? Olha, pessoa que não se identificou. O que eu digo para você? Todo conhecimento é importante. Não importa onde você adquira. Todo conhecimento é importante. Ah, mas uma pós-graduação? Cara, uma pós-graduação vai te dar networking. E networking tem um valor grande, gigantesco, né? Ah, o conteúdo não era bom, mas gerou network, então valeu a pena. Eu acredito que isso vale a pena ou não vale a pena, depende muito dos seus objetivos pessoais. O que você quer para a sua vida, né? Se você consegue pensar qual é o inédito que você quer viabilizar na sua vida, aí eu posso te dizer, faz sentido ou não faz sentido pós-graduação. Mas se eu não souber quais são os seus objetivos de vida, eu não tenho como dizer. O que eu te digo é, todo conhecimento vale a pena. Todo conhecimento é importante. O tempo que você passa lendo um livro, colhendo uma informação de boa qualidade, ele não tem preço, porque você não sabe quando você vai usar, mas quando você usar, você vai perceber que faz a diferença, e muito faz diferença. Mais perguntas, Selma? Sim, a Mônica coloca, o mercado privado, ao menos no Brasil, em se tratando de pequenos ou médios comércios, serão os primeiros a fechar as portas, você não acha? Acredito que sim, porque esses pequenos comércios eles têm menos fluxo de caixa, portanto, eles conseguem resistir menos, né, ao tempo da crise. Mas eu sempre penso que é o seguinte, o ser humano é dotado de criatividade, né? E por mais ruim que possa parecer o cenário, enquanto tivermos criatividade, há esperança, né?
e nós podemos acionar um mecanismo que é muito importante, que é a solidariedade. Só nós temos isso. Então, este momento é um momento da gente pensar alternativas, pensar criativamente em soluções, né? E é por isso que eu volto a dizer, quem está preso a ideologias está com antolho, então a gente tem que tirar as ideologias para conseguir pensar de forma criativa, né? Achar soluções. O dinheiro é uma coisa inventada na humanidade, o dinheiro não dá em árvore, não nasce, né? O dinheiro foi uma coisa inventada. E olha que interessante, o dinheiro, os primeiros dinheiros, né, que a gente usava eram animais, certo? Então, por exemplo, o gado era uma espécie de dinheiro. Tanto é que pecuária, que é o nome que se dá para quem cria, né, animais, né, bovinos, a pecuária tem o mesmo radical pecus, que é pecuniário, que é a mesma coisa de dinheiro. Empréstimos pecuniários, é dinheiro. Pecus, pecuária, ou seja, o dinheiro surgiu daí. Assim como o sal era dado como pagamento, portanto, salário. O que é o salário? O salário, né? O sal era uma moeda. Depois que os ilíades, se não me engano, que inventaram a moeda, né? E depois inventaram a cédula. Inclusive, a primeira cédula não cabia na bolsa de uma mulher. Era um negócio gigantesco. Depois foi sendo adaptado, né? E olha que mulher o bolsa de mulher é um passaporte para terceira dimensão, né? Cabe tudo ali. Mas não cabia uma cédula. Então, o que acontece? O dinheiro foi uma coisa inventada, né? Assim como nós humanos inventamos o dinheiro, que poderia ser sal, poderia ser pecuária, pecus, nós podemos inventar outras coisas, outras formas de trabalhar, né? E é isso que eu digo, tire os antolhos, vamos pensar de forma criativa. Se a gente pensar de forma criativa, se a gente desenvolver solidariedade, eu tenho certeza que a gente encontra soluções para os nossos problemas. O que a gente não pode é se omitir, né, de assumir e resolver os problemas, e a gente não pode botar antolho. Então, a gente precisa de uma corrente de solidariedade, de criatividade e de liderança para a gente conseguir resolver esse problema. Não tenho dúvida que passaremos por dificuldades enormes, enormes, mas não tenho dúvida que nós temos capacidade intelectual suficiente para passar por isso, né? Inclusive, talvez com menos dinheiro. Ué, e aí, qual o problema, né? Se essa for a solução, por que não, certo? Porque, no fundo, a gente idealiza o dinheiro como felicidade, mas o dinheiro é apenas um meio. O que a gente busca na vida é satisfação, é prazer, é felicidade. O dinheiro propicia isso em até certo ponto. Em até certo ponto, sim, mas ele não é suficiente. O dinheiro é só um meio da gente fazer trocas. Então, talvez, se a gente conseguir preservar a nossa felicidade, o nosso bem-estar, talvez até com menos dinheiro seja possível ser muito feliz, porque não há uma correlação direta entre dinheiro e felicidade. Inclusive, eu tenho estudos que mostram que pessoas que ganham dinheiro, até um certo patamar, o dinheiro ajuda a ser feliz. Dali para cima, não muda nada, né? Ou seja, o dinheiro traz felicidade até certo ponto. De um ponto para cima, não faz a mínima diferença. Inclusive, eu tenho um estudo com pessoas que ganharam loteria, né? E a pessoa, depois de 3 anos, ela volta ao mesmo estágio de felicidade que ela tinha antes de ganhar a loteria. Por quê? Porque o dinheiro não tem uma correlação tão forte quanto a gente acha que ele tem em relação à felicidade. Nós buscamos felicidade, nós buscamos prazer, nós buscamos satisfação. Muitas dessas satisfações advêm pelo fato de ter dinheiro. Mas se tiver outra coisa ao invés do dinheiro, a satisfação virá da mesma forma. E é por isso que a gente precisa tirar os antolhos. Mais perguntas, Selma? Sim, professor, eu vou fazer as 2 últimas perguntas aqui para a gente ir para os ritos finais. Legal. O Luiz coloca: existe uma dica para equilibrar a emoção a fim de economizar e poupar? O Henrique Aniceto: qual a sua opinião a respeito de investimentos em criptomoedas? Então, a primeira pergunta aí, né? A dica que eu dou, o Aniceto que pergunta? Não, acho que é outra pessoa. Peraí, deixa eu ver aqui quem. Acabei publicando a pergunta dele. Um momentinho só para eu verificar quem foi. Henrique, isso. Henrique, então. A dica que eu dou, Henrique, olha... Não, é o Luiz, desculpa, Luiz. O Aniceto é a segunda pergunta, né? Isso. Luiz, a dica que eu dou é o seguinte, cara, você precisa compreender muito sobre você mesmo. Então, se observar, né? Como alguma colega nossa aí falou a questão de que ela percebeu que quando ela ficava triste, ela fazia mais compras. Isso é autoconhecimento, né? A pessoa sabe que em estado de tristeza ela gasta mais. Então, esse mapeamento que nós precisamos fazer de nós mesmos é muito importante, né?
Uma outra dica, cara, você pode contratar alguém, né, um coach, por exemplo, para te ajudar a desenvolver inteligência emocional, por exemplo. Esse é um trabalho que eu faço, né? Então, a gente ajuda a desenvolver inteligência emocional, porque isso vai te ampliando o seu mapa, né, de você conseguir perceber as suas próprias emoções. Isso é um trabalho, né? Claro, tem um custo, enfim. Gratuitamente, você pode se observar, né? Se observar todos os dias. Quais emoções você sente, por que você sente, quando você sente isso, o que acontece como reação. Esse mapeamento é muito importante. A gente presta muito pouca atenção em nós mesmos. A gente fica muito concentrado nos problemas do mundo e esquece de olhar para dentro de si, para tentar se compreender cada vez mais. E se compreender cada vez mais é extremamente importante para a gente não ter o efeito manada, né, de forma tão forte, não tomar decisões porque está todo mundo fazendo, né, e fazer aquilo que a gente gostaria de fazer de fato que nos traz felicidade. Essas dicas é que eu te daria. Em relação à pergunta do Aniceto, eu não entro especificamente em produtos financeiros, tá? Finanças comportamentais, ela não está dizendo para você qual é a melhor taxa, qual é a pior. O foco de finanças comportamentais é olhar a sua tomada de decisão, quais são as emoções, os impactos cognitivos e o ambiente em que você toma decisões. Então, a gente não entra em dizer esse investimento é bom, esse investimento é ruim. A gente olha o aspecto maior, né? A nossa preocupação é muito mais o indivíduo dentro de um contexto, como é que ele toma decisões. O que impactou a decisão dele pelo Bitcoin ou por ouro, sei lá, né? Por que ele escolheu um ou outro? Esse é o nosso campo de estudo. As recomendações de produtos, eu recomendo você procurar um profissional certificado, né? Um profissional CFP, por exemplo, certificado, que consiga te aconselhar do ponto de vista de investimentos. Esse não é a linha que eu entro. Aonde eu entro? Nos clientes que um CFP tem, que já, né, escolheram seus investimentos, eu vou tratar o aspecto emocional. Aí é a minha praia. A parte comportamental. A parte de escolha, eu nem me arrisco. Por quê? Porque eu sei da minha ignorância, né? E, portanto, sabendo da minha ignorância, quando eu preciso disso, eu busco ajuda em um profissional que tem muito mais qualificação do que eu para falar. Selma, acho que chegamos aqui a 1 hora de conversa, né? Isso mesmo, professor. Temos 1 hora de conversa. Agradeço por mais esse bate-papo, mais uma quarta-feira. O Instituto Monitor agradece e vamos aguardar as próximas. Muito bem. Quantos nós temos aí, Selma, participando? Professor, nós chegamos a 85 pessoas durante a sua live. E mais no momento temos 64. Bacana, muito bom, muito bom. Agradeço a todos vocês aí pela audiência. Se vocês quiserem saber um pouco mais do meu trabalho, além daqui da parceria com o Instituto Monitor, eu tenho vários cursos aqui no Monitor, cursos EAD, no site do Monitor. Tem lá bastante coisa que eu já gravei para essa galera. E se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só acessar o Inédito Viável. Tem lá o YouTube, tem o Instagram, tem o Facebook, o Inédito Viável. No Inédito é tudo aquilo que eu quero, que eu desejo, mas que eu ainda não tenho. Por isso, viável, né? Por isso que tudo trabalhar para que ele seja viável. Então, entrou no Inédito Viável nas redes sociais, em todas elas, YouTube, Facebook, Instagram, você fala comigo a hora que você desejar. Mentira, né? Porque eu durmo também. Então, mas você manda mensagem, a gente responde, certo? Pessoal, prazer falar com vocês, né? É um tema que eu gosto muito, falar sobre emoções e dinheiro. Fico aqui à disposição do Instituto Monitor, para quando quiser bater papo, a gente está à disposição, porque, afinal de contas, o monitor é sempre o melhor, não é mesmo? Pessoal, tchau, e a gente volta a qualquer momento. Obrigada, professor. Até a próxima. Obrigada, alunos. Tchau, tchau.